Oi, Maria. Oi, Carol. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom. Estamos aqui de novo, né? Batendo esse papo gostoso, Muito onde a gente legal. vai trazendo temas, né, que tem a ver com o nosso cotidiano, né? Com o que a gente tem visto, com os nossos clientes, né? Com aquilo que a gente sente que pode agregar, né? Para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que nos seguem. Sim, sim. Para ficar um pouco menos barulho de fora. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Sim, tá ok, agora tá ok. Então Ah, entrou que bom. a Flá Petrucci. Bem-vinda, querida. Eu não sei se é querido ou querida, me perdoe, tá? Então, vamos esperar mais um pouquinho, então, né, para o pessoal já ir entrando, Sim, né? 2 minutinhos, né? É verdade. Como é que você tá, Carol? Passou a semana bem? Passei bem. Muito calor aqui no Rio. E você aí? Muito frio, muito, muito frio. Semana inteira caiu neve, gelado. Mas, enfim, é assim mesmo, né? E aqui no Rio é um sol para cada um, né? Ah, Muito calor, muito calor. vamos Oi, trocar. Deide. Oi, Vanessa. Boa tarde, gente. Boa Vamos tarde, chegando. Vanessa. Bem-vindas. Muito bom Nosso ter todos tema vocês de aqui. hoje a gente vai falar sobre pensamentos e emoções, né? Como isso afeta o fluxo da nossa vitalidade, né, da nossa vida, Sim. né, o que faz isso, né? Então, a Vanessa está dizendo, ó, que lá no sul está chovendo, ó, Ah, aqui, finalmente. aqui também, Vanessa, tá chovendo, a chuva gelada, nevada. Aqui, Mas, aqui tá um sol, muito sol, mas está com cara de que vai cair um temporal também. mas é bom para vocês, né? É, com certeza. Pois é. Então, é isso. A gente pode começar, Maria, a Sim, falar. Você quer começar? sim, posso começar. Eu faço só uma explicaçãozinha rapidinha e a gente vai se intercalando e vamos Isso, completando, né? isso. A questão lá das perguntas, eu acho que acaba misturando e as coisas vai vindo, porque a conversa fica tão gostosa, né? E a gente acaba já colocando tudo dentro. Mas você está me ouvindo bem, né? Tô, tá Tá. ótimo. Eu vou tirar uma, porque eu fico parecendo um eco, parece que eu vou fechar. Então, o tema hoje eu acho bem legal. O que os pensamentos negativos, o que os pensamentos e as Maria, emoções podem. Maria, você tirou o fone e piorou o áudio aqui pra gente, eu acho. Ah, melhorou Ah, agora agora? ficou bom. Tá, Sim. então vou deixar. É, O que, que os pensamentos e emoções podem refletir na vida da gente, né? No cotidiano. Então, eu, eu acredito que o pensamento e as emoções, eles têm que trabalhar juntos, né? Para que a nossa vida flua. Porque tudo aquilo que a gente busca na vida da gente, os objetivos, os planos que a gente tem para conquistar, aquilo que a gente almeja, eles têm que estar equilibrados, né? Porque os pensamentos, ele não te traz aquela materialização daquele sonho. Quando a gente só imagina uma coisa que a gente almeja, só o pensamento não vai ajudar, né? É o sentir, é o elaborar, é o buscar, é o prazer, a vontade de você estar querendo aquilo, e isso tudo junto em conjunto vai te trazer aquilo que você busca. Porque a vida da gente é um eterno aprendizado, é uma eterna busca, né? Porque a gente está sempre querendo mais, conhecer mais, adquirir mais coisas, e está tudo certo na vida da gente, né? Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante que a gente deve olhar para isso, né? Ter esse equilíbrio para que o autoconhecimento esteja bem claro na mente da gente. E você, se você quiser já pegar um pontinho, você também pode fazer alguma colocação
eu dou a palavra para você, Carol, e a gente pode estar entrando nisso e depois começa a falar das coisas negativas que podem estar afetando esse desequilíbrio, né, na gente. Sim. Então, dentro disso que você falou, né, o nosso pensar tem que estar alinhado com o nosso sentir, né? Porque quando isso não acontece, nós geramos energias desarmônicas Sim, que afetam o fluxo da nossa energia. Então, aquilo que está em desacordo, né? Quando eu penso uma coisa e sinto outra, isso aos poucos vai criando essa desarmonia no sentido de que vão aparecendo sintomas psíquicos, que é o medo, a tristeza, a depressão, as inseguranças, que mais? Preocupações excessivas. sim, E isso vai afetando o nosso corpo físico, né? sim, Esse é o primeiro sinal. Mas quando a gente sente que a gente está com medo demais, preocupado demais, o que a gente costuma fazer? A gente não dá muita atenção, a gente empurra com a barriga, a gente cria outras distrações para que a gente não olhe para aquele lugar, né? Então, uhum, o nosso corpo ele vai emitindo sinais. Seu pensar não está de acordo com o seu sentir. Ou seja, aquilo que a minha alma deseja não está de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então, sim, o nosso corpo vai entrando nesse desequilíbrio. Não é sim, isso? sim, sim. Então, pode falar. Ah, sim, no caso, essas questões, elas são muito relevantes atentar a isso, porque a gente não está acostumado a sentir muito, olhar para o nosso sentir, né? Aconteceu alguma questão que te incomodou, os pensamentos começam a ser tão acelerados, mas tão acelerados, que a gente às vezes perde a noção do que nos acontece ao redor, começa a ter insônia, começa a ter problemas de palpitação, ansiedade, né, que são um tema muito forte no cotidiano da gente, né? Não conseguiu fazer uma coisa, já não olha o sentir, porque o sentir traz muita informação para a gente, né? Do que está acontecendo ao redor, se é uma boa ideia fazer aquilo ou não. Então, quando a gente mistura tudo, fica tudo desorganizado no nosso sistema. O nosso sistema não entende mais qual comando que vai ser, porque fica tudo muito embaralhado e ele funciona perfeitamente do jeitinho que foi colocado, né? O mental, juntamente com o emocional, tá tomando, tá em equilíbrio, né? Te trazendo aquela informação necessária. Opa, opa, tá muito pensamento, vamos parar, vamos respirar, vamos sentir o que está acontecendo, por que o meu pensamento está muito acelerado, o que está errado aqui, né? Então, assim, é muito interessante olhar para isso, né, Carol? Se você quiser continuar, tá? Exa- Exatamente. Então, é natural do ser humano não querer sentir aquelas emoções ditas negativas, né? Essas emoções que a gente exemplificou aqui. Então, a gente costuma fugir. A gente quer sair pela tangente, a gente não quer olhar para aquele lugar. Só que essas emoções, elas continuam aí, né? Sim, Tudo que a gente cria, todas as nossas criações são nossas e, portanto, elas fazem parte do nosso corpo físico e os corpos energéticos também. E aí, quando a gente não dá atenção para aquelas emoções em desequilíbrio, vem o segundo sinal, ou seja, as tensões musculares, uhum, porque o excesso de pensamento, ele causa tensões no nosso corpo. Então, sim, quando eu penso demais, eu estou movimentando elétrons, prótons e nêutrons. E quando está em excesso, eu vou tensionando o meu corpo. Então, é aquela dor de pescoço, aquela dor nas costas, e eu vou ficando toda travada, né? Vou ficando nesse estado de uma tensão tão grande, e aí eu começo a prestar atenção, né? Mas eu não faço link de que essa tensão toda muscular, que já está no físico, ela tem a ver com o que está no meu emocional, com o que sim, está no meu pensamento sim, também, sim, né? sim,
A gente não está acostumado a olhar para o sentir, a gente está muito assim com a cabeça voltada para as preocupações e para aquilo que incomoda. E quando a gente entra naquele medo que você falou, naquela angústia, naquelas tensões, a gente está automaticamente imprimindo aquela energia no nosso sistema, né? No nosso corpo emocional, no nosso corpo etérico. E todas essas energias de tristeza, ou às vezes de raiva, de angústia, viram um bloquinho energético que fica ali pairando em todo o nosso campo vibracional. E esse bloquinho, ele não faz parte do nosso sistema. Então, o que acontece? Fica ali, né? E quando a gente não percebe essa situação em nosso sistema, vai vindo as dores, né? Como você falou, a manifestação nos músculos, nas tensões, uma dor de estômago, às vezes problema de digestão, tudo tá junto, porque é como se fosse uma máquina que ela funciona de um jeito, e como a gente está imprimindo essas energias que não faz parte do nosso sistema, não faz parte do nosso plano de vida, porque a gente cocria tudo isso, né? Então, o que acontece? O sistema começa a entrar em rejeição, porque aquilo não faz parte da gente, né, Raquel? Exatamente, É, Maria, cara. Exatamente. Então, e aí, como você falou, o terceiro sinal de alerta são esses incômodos já no físico, né? É a dor no estômago, a má digestão, a dor de cabeça, hum, palpitação, insônia, tudo isso que você trouxe já é um sinal que isso já está manifestando no nosso corpo físico. Então, a partir daí, a doença pode se instalar. E aí são coisas mais graves, né? As lesões se instalam. Aí é o cálculo no rim, é o cálculo na vesícula, é o problema nas coronárias, é um problema mais sério que você possa apresentar, é um câncer. Tudo isso alinhado com esse desalinho entre o meu sentir e o meu pensar. E aí, quando você fala, né, tudo aquilo que eu penso e sinto, eu vou criando um bloco, uma massa energética que fica gravitacionando no meu campo energético, tudo aquilo que eu penso e sinto e eu não materializo, ele vira esse bloco. Porque sim, quando eu materializo, esse bloco não existe. sim, Né? Ele vira matéria, né? Porque para fazer as nossas criações mentais, o nosso pensamento, a gente se utiliza da energia emanente do planeta, energia sim, livre. E sim, essa energia, eu transformo ela em energia consciencial. E a sim, partir daí, se eu não materializo aquilo que eu pensei e senti, essa energia vai ficar aqui no meu campo, atrapalhando o meu fluxo energético, sim, que é justamente no nosso corpo nós temos vários canais, que são várias trilhas, que são os meridianos, e é por ali que corre a energia que nós precisamos para nos mantermos vivos, sim, né? Para realizarmos as nossas tarefas do dia a dia. Essa energia eu capto do cosmos, todo santo dia. sim. Ela se renova quando a gente dorme, a gente está renovando tudo isso. Né? Uhum, E são os nossos chakras que captam essa energia. uhum, Então, os nossos chakras, eles são muito afetados com tudo aquilo que eu penso e sinto. sim, Então, se eu estou com o meu emocional desequilibrado, os meus chakras entram em desequilíbrio e eu não consigo captar aquela energia que eu preciso. sim, Então, sim, isso afeta a minha vitalidade, porque eu vou ficando enfraquecida. E com isso, com a minha energia enfraquecida, o meu corpo físico, que é a minha manifestação aqui, ele se enfraquece também. É sim, por sim, isso que a gente já lê muito sobre isso, né? Que um surto de depressão, ele faz com que o meu sistema imunológico vá lá para baixo. Ao sim, passo de que se eu estou alegre, feliz e satisfeita, a minha saúde também, sim, ela melhora, sim, sim. né? Então, tudo tem a ver com isso.
Faz muito sentido o que você fala, porque quando um bloco energético fica numa posição em algum local, porque isso acontece num tempo e espaço, pode ser desde criança, né? Pode ser até de outras encarnações, e aquilo fica ali naquele tempo e espaço. Então, assim, o fluxo energético do planeta, né, que chama a energia do prana, né, que a gente Uhum. absorve, ela vem o tempo todo, como você falou para a gente, um fluxo, né? Quando tem aquele bloquinho, a gente não consegue absorver a energia original direitinha. Ela não filtra, vem, parece que torcido por causa daquela energia que está ali. Pode ser uma tristeza, pode ser uma raiva, pode ser uma angústia, né? Então, o que, que vem para a gente? Vem tipo como se fosse não filtrado. Então, todas as vezes que vai bater ali, vai machucar, não vai vir perfeito como deveria vir. Então, o que acontece? Tanto bate até que fura, que gera uma doença, um cálculo renal, um, uma ferida, uma questão que vem diretamente no corpo da gente, né? E aí o que acontece? Essa dor é mostrando o sinal para a gente olhar, porque dor é cura, né? Dor é mostrando que o nosso emocional, ou as nossas bases astrais estão adoecidas e que a gente precisa olhar para isso. Quando a gente não olha para o nosso mental, não olha para o nosso sentir, tudo isso misturado traz esse desequilíbrio, né, Carol? Como você falou. Então, os chakras também não conseguem equilibrar todo o nosso sistema, porque cada um dele tem a sua função e vai trabalhando, e um apoiando o outro, né? No nosso sistema. Então, assim, se não está no nosso projeto de vida, essa criação que a gente fez, o que acontece? Fica lá. E esse bloquinho energético, vamos supor que é de uma tristeza, ele abre portas para energias obsessoras, né? Que a gente vai adquirir isso com a sintonia também. Aí já é um processo um pouco mais profundo, né? Que a situação vai piorando. E aí é uma questão que realmente precisa olhar e tratar. Senão vai ficando mais sério, né, Carol? Te dou a palavra agora. Exatamente. Então, todas aquelas emoções que eu não trato delas, né, que eu não olho para elas, elas, de alguma maneira, elas vão se manifestar no nosso corpo físico, né? O físico indiano, Deepak Chopra, ele diz que nós, seres humanos, somos capazes de modificar a nossa biologia através do nosso pensamento. Né? E o autor Bruce Lipton, que escreveu aquele livro Biologia da Crença, ele também fala isso, né? Que através dos pensamentos a gente consegue organizar ou desorganizar o nosso corpo físico. Então, é necessário que a gente consiga fazer esse fluxo entre o alinhamento entre o nosso pensar e o nosso sentir, para que a gente possa materializar aquilo que a gente está buscando fazer, né? Aquilo que a gente está desejando para a nossa vida. E aí você tocou num ponto que eu quero entrar mais um pouquinho, que é com relação a nem tudo aquilo que a gente quer, a gente vai conseguir realizar. Né? Como você disse, tem que estar de acordo com o nosso projeto de vida. Tem que estar de acordo com aquilo que o nosso mental superior estabeleceu, né, para nós nessa vida aqui. Então, se a gente entra muito naquela coisa mental do quero porque quero, né? Eu quero ter um corpo maravilhoso porque eu quero pertencer a determinado grupo, eu quero um emprego XPTO qualquer, porque aquilo vai me dar evidência. Eu quero ter um carro maravilhoso, mas eu não tenho meios de adquirir aquele bem. Então, eu fico criando tudo isso, só que eu não manifesto. Porque se aquilo vai contra o meu projeto de vida, se vai me deixar triste, se vai ferir os meus valores, o nosso eu superior não permite essa manifestação. Só vai permitir a manifestação se for bom para mim, ou para outro, ou algo que eu esteja fazendo para alguém, ou para o todo.
Caso contrário, não há manifestação. Então, aquela forma, aquele bloco que eu criei energético, que tem a ver com o meu pensamento, que é a forma pensamento, né, que é a forma que eu criei, né? E o sentir, as emoções, é o recheio que vai dentro dali. É como uma forma de bolo, né? A forma pensamento é a forma e a massa do bolo é aquilo que eu sinto, são as minhas emoções. Verdade. Então, eu criei aquilo, mas se eu não materializei, de alguma maneira, esse bloco energético, ele vai ficar impedindo o fluxo da minha vida. Sim, E é sim. isso que acontece. Como é que a gente faz, né, para equilibrar isso daí? Porque a gente está criando coisas o tempo todo, o dia todo, pensando o tempo todo. Então, a gente trata disso através dos tratamentos energéticos, onde a gente vai quebrar, desmanchar esses blocos energéticos. Sim. E uma outra forma é através da psicanálise, Sim. onde você vai ganhar consciência e ressignificar certos padrões que você traz com você, né? Vai ressignificar a vida. Então, quando eu enxergo, mudo o meu padrão, mudo a minha maneira de enxergar a vida, as situações que acontecem comigo, o meu pensar vai se alinhando com o meu sentir e a vida vai ficando mais fluida, ela vai acontecendo. Sim, né? A sim. gente precisa estar aberta para isso, Sim, para sim, que isso aconteça. Né? sim, sim. Eu gostaria de falar alô para Rafaela. Um beijinho, bem-vinda aqui, viu, querida? E complementando aí com o que você falou muito bem, essa questão aí de como que a gente consegue entender, né, o caminho que a gente busca, né, aquele quentinho no coração, aquele prazer, já é um sinal de que a gente está no caminho do nosso projeto de vida, né? Então, assim, quando a gente consegue elevar o nível de alegria, o nível emocional, quando a gente está fazendo aquilo que a gente realmente gosta, que traz aquele prazer, aquela satisfação, esse é o caminho do nosso projeto de vida, porque a luz divina, o que ela mais quer é ver a gente feliz. E quando a gente está nessa felicidade, nesse querer, nesse gostar, nessa satisfação, esse é o caminho, não importa. Aquilo que a pessoa vai fazer é desenhar, é cortar o cabelo, é fazer não importa, é pintar, né? E se te faz feliz, se você está extremamente no momento de prazer fazendo aquilo ali, você está no seu caminho da sua missão de vida, né? Porque todos nós temos uma função nesse caminhar, nesse caminhar de autoconhecimento, de crescimento, né? Então, assim, a gente precisa atentar muito nas crenças que a gente tem, nos hábitos que a gente tem, porque às vezes nem tudo que a gente acredita na vida da gente, que a gente acha porque a gente aprendeu com a nossa ancestralidade, na escola, às vezes tem coisa que não tá na nossa realidade. Então, tudo isso vai um dia se materializar na vida da gente, de uma forma como a gente explicou antes, com esses blocos energéticos que fica ali, né? Sem função, porque não faz parte da vida da gente. É no meio político, é no meio da família, é no financeiro, é no relacionamento, né? Então, aquelas crenças, assim, às vezes tem umas crenças que às vezes não faz muito sentido. Então, assim, o autoconhecimento é muito importante estar buscando, estar lendo, estar se informando, para ter um entendimento da vida e as coisas andar no fluxo, né, Carol? O que você acha disso, das crenças? É isso mesmo. A nossa mente mente, né? Então, a nossa mente, ela cria cenários, ela cria um mundo que não é o real, a ilusão. Sim. Porque a mente, ela quer defender o ego. Então, se eu fui educada com determinados padrões, né, que foram passados pelos pais, avós, pelos tios, pelos professores, eu vou carregando aquelas crenças, e até mesmo pelo meio, né, onde eu vivo. Sim, Eu carrego essas crenças ao longo da minha vida. E muitas vezes aquilo não está mais alinhado com o que eu sinto, com o que eu penso. E eu não consigo modificar, porque eu aprendi daquele jeito. Então,
eu vou me desconectando novamente com a minha essência. Eu tenho Né? E quando que, né? Aquele tem eu que tenho para que, eu me. exatamente, é você fazendo aquilo que te disseram que era bom em algum momento da sua vida. Né? E quando você já entendeu que aquilo não é exatamente o que você quer, que já não funciona para você, e você não consegue sair daquele lugar, você vai desalinhando o teu pensar com o teu sentir. É. Você sai do teu eixo, você Não, sai da tua essência. não fica gostoso, né? Porque aquela liberdade de ser você, de fazer do seu jeitinho, é você estar na sua essência, né? Então, assim, quando a gente começa a colocar nas prateleiras, porque minha mãe fazia assim, porque minha avó falou que isso não pode, porque não pode tomar leite com manga, umas coisas que às vezes a gente escuta por aí e acaba colocando como padrão. E às vezes nem escuto o sentir, nem escuto, mas o que eu quero mesmo? O que eu gosto mesmo de fazer? Isso me satisfaz? Isso me dá prazer? Por que eu tenho que fazer isso porque fulano falou? Né? Ou então, às vezes, a sociedade, a mídia, a família margarina, né? Que tem muito por aí. E tudo isso vai atropelando o nosso sentir, o nosso querer, a nossa sensação de estar conosco mesmo, porque não existe ninguém melhor no mundo do que estar comigo mesmo, né? Para me sentir bem, para me sentir feliz, para cuidar de mim. Quando eu estou bem, quando eu estou feliz, eu estou aberta para as outras pessoas, para os outros relacionamentos, porque eu não tenho a necessidade do outro por me completar. Eu tenho a necessidade porque me faz bem, que eu vou estar sentindo bem, né, Carol? O que você acha? Exatamente. É a questão da validação, né, Maria? Quando a gente entra num processo de que a gente tem que buscar validação fora de tudo aquilo que a gente faz. É, Isso é a nossa mente, querendo proteger o nosso ego. Então, a mente está preocupada com o que o outro está pensando, né? Com em buscar essa validação lá fora, com o julgamento que vem de fora. E aí a gente não faz esse movimento de olhar para o nosso coração e buscar lá dentro o que eu quero de verdade, porque o é. nosso coração, ele não está preocupado com nada disso. Tá? Ele está Não, preocupado em que a gente seja isso, feliz, que a ser gente feliz. venha realizar aquilo que é para ser realizado, o nosso projeto de vida, o nosso É, propósito, né, de estarmos aqui. Então, quando a gente usa a nossa mente para trabalhar para o nosso coração e não ao contrário, uhum, a nossa vida começa a fluir melhor, porque a mente é importante, né? A gente não está dizendo que a mente não é importante, a mente ela organiza tudo, né? De forma sim, racional, mas o nosso coração é ele que sabe, né? Quando a gente fala nosso coração, a gente não está falando da víscera, do órgão coração, mas a gente está falando do nosso chakra cardíaco, é, que é o nosso chakra que está em desenvolvimento nesse momento, sim, né? sim, É o sim, chakra ominal. Ali, é a sede do nosso eu superior. É ali é, que está o nosso projeto de vida. Então, quando a gente faz esse acesso, fica mais fácil da gente realizar aquilo que a gente quer, porque a gente sai do tem que, a gente sai do quero porque quero, da uhum, birra, de bater pé por algo que você está vendo que já não está funcionando mais para você, mas você insiste em permanecer naquela situação, em buscar aquilo que você pensa que é o correto, é, né? E aí uhum, você vai, novamente, voltando à história dos blocos energéticos, porque é, se você pensa e sente e não materializa, você está criando uma massa energética. E e essa não, massa energética, como eu peguei a energia emanente, que é a energia do planeta, para criar, se ela não é usada, ela tem que ser devolvida. Então, sim, ela é devolvida através dos tratamentos, onde a gente consegue eliminar os blocos energéticos, ou sim, quando a gente, como eu falei, consegue equalizar, entender, trazer para a consciência aquilo que está lá nos incomodando, uhum, ou, infelizmente, através das é, doenças, ou de é, um acidente, é, que é quando a coisa já está tão enraizada no nosso corpo físico que já não há o que fazer.
então a sim. doença se instala. Ou um acidente, eu quebro uma perna, eu bato o carro, mas aquela energia, ela precisa Vai, sair, ela vai precisa estourar. voltar para o planeta, de alguma forma. Né? Então, quando a gente passa a entender dessa maneira, a gente começa a ver como as nossas criações mentais, Uhum. se elas não estiverem alinhadas com aquilo que a gente sente de verdade, né, elas atrapalham o fluxo da nossa vida. A Sim, nossa vida fica parada. sim. Quer complementar? Eu, eu gostaria de complementar, você trouxe um tema bem legal. Eu gosto do Hélio Couto, acho que muita gente conhece o Hélio Couto, né? Ele fala muito daquela energia quântica, né? Sim. Da física quântica, né? Que eu gostaria de falar. E ele estava falando que uma pessoa grande, ela precisa pensar muito grande. Mas essa grandeza não é grandeza de material, é grandeza de espírito, de consciencial, né? Então, ele fala que as ondas eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque é uma coisa assim muito técnica que eu achei muito interessante trazer, porque assim, ele fala que o sentir é o que vai atingir o nosso objetivo, né? Ele faz um colapso na função das ondas cerebrais e as ondas emocionais. Então ele fala que o sentir atinge 5.000 vezes as ondas do que do pensamento. Então, por exemplo, assim, o coração bate impulsos 60 vezes mais do que o cérebro, impulsos, né? Uhum. E quando você vai traduzir tudo isso aí, dá em trilhões de sensações aqui no coração, de vibrações que vai para o universo e que a gente emana ao redor da gente. Então, assim, quando a gente está sempre elevando o sentir, a gente está se conectando com o eu superior, com a nossa essência, e juntamente com o cérebro funcionando de uma forma natural, normal, no positivo, eliminando o negativo, trazendo esse amor bem grande no seu peito, a gente vai estar somando todas essas energias e vai estar cocriando coisas boas ao nosso redor e para nós. E todos esses desequilíbrios que vêm, que a gente citou anteriormente, vai estar desfazendo, porque a gente vai tirar o foco, vai tirar a conexão daquelas energias que traz a gente em desequilíbrio. Então, assim, esse exercício ele é muito legal para te estar trazendo para a sua essência, para o seu eu interior, porque é lá que a gente tem que estar. Se a gente não estiver aqui, a gente está fora do nosso eu. A gente está fora, não está dentro daquele propósito que a gente vai cumprir, que é crescer pelo amor, que é trabalhar pelo amor. E tudo isso vai estar vindo automaticamente tudo aquilo que a gente almeja, né? Exatamente. Você falou aí sobre co-criar, né? Isso é uma palavra que está muito em moda ultimamente, né? É Sim, aquela coisa que a gente vê muito por aí, onde você pode tudo, né? Basta você pensar que você cocria aquilo que você quer, que você deseja. E aí as pessoas que não conseguem fazer esse movimento se frustram e acham sim. que elas não são capazes de nada. E aí começa aquela coisa, eu sou uma porcaria, eu não consigo É, cocriar nada, como é que o fulaninho está cocriando um carro, uma casa, uma conta bancária recheada, um emprego maravilhoso, e eu estou aqui patinando, não consigo sair desse lugar, né? Mas essa cocriação, ela não é algo automático, né? sim. Isso tem a ver com aquilo que nós falamos lá no começo. Se não estiver de acordo com o seu projeto de vida, não vai acontecer. Não. Né? Se o universo entende que você vai entrar em sofrimento ou que aquilo está em desacordo, não vai acontecer. Então, a gente precisa entender, muitas vezes, que a vida é como é. E está tudo E certo. tá tudo E certo. não como eu quero que ela seja. Quando a gente entra por esse caminho, a gente consegue aceitar, né? Aceitar que as coisas que acontecem comigo, que talvez, ao meu ver, não sejam muito agradáveis, Sim, mas são aquelas que são necessárias para o meu crescimento, sim, para o meu sim. desenvolvimento espiritual.
Sim, né? sim. E quando a gente fala sobre a cocriação, e aí o Hélio Couto vai falar da física quântica, tem uma questão aí que é assim, a força do nosso pensamento, ela muda a nossa biologia, a Sim. biofísica do nosso corpo. Ela é capaz de fazer isso. E ela muda as nossas células. Então, a gente pode alterar um estado de doença para um estado de saúde pela força do nosso pensamento. Mas a força do nosso pensamento, sem o nosso sentir, não é capaz de cocriar, Não não é faz capaz de nada. manifestar, não faz nada. Então, esse sentir é o sentir, por exemplo, se eu quero um bom emprego, eu desejo esse bom emprego, mas eu não me sinto merecedora do emprego, ou não me sinto merecedora de estar, de receber aquela oportunidade, ela não vai acontecer. Ela não vai se materializar. Não. Então, é preciso estar em conjunto, tudo afinado, tudo alinhado, para que aquilo que eu desejo se materialize, Sim, né? sim. E assim, a gente costuma dizer, né? Você é a causa de tudo, né? E É, realmente não está fora, tá está dentro, dentro da gente. Tudo aquilo que eu preciso para mim, né? É com a maneira como eu enxergo a vida é o que vai determinar o quão boa a minha vida é. Se eu Exatamente, trago bem-estar ou mal-estar para mim, né? Então, exatamente. se eu olhando para a minha vida atual, né? O dia de hoje, se está bom ou se está ruim, olha para ontem, né? Veja o que eu pensei, o que você pensou ontem, o que você Uhum, sentiu ontem, né? uhum. E amanhã, o que eu penso e sinto hoje vai determinar como vai ser a minha vida no dia de amanhã. Sim, Então, sim. é isso que a gente precisa estar alerta e atento, porque nós somos seres compostos de vários corpos, não somente o nosso corpo físico, que é apenas o veículo da nossa manifestação. Não que ele não seja importante, ele é muito importante. Mas a gente tem que estar alinhado com tudo, Sim, com o nosso campo emocional, o nosso corpo racional, que é o corpo dos pensamentos, né, da sim. nossa racionalidade, o nosso corpo espiritual. Então, isso tudo tem que estar em harmonia e em equilíbrio. Interessante, Maria, eu tenho um equipamento, ele se chama BioWell. Hum, É um equipamento russo, onde ele mede a energia do nosso corpo e também legal. mede a energia dos nossos Uhum, chakras através das pontas dos dedos. uhum, Então, é uma caixinha, uma câmera, onde a gente coloca os nossos dedinhos lá dentro e, pela emissão dos elétrons que saem através dos nossos meridianos, uhum, esse equipamento, ele faz a medição do meu campo, dos uhum, meus órgãos, como uhum, está a minha energia. uhum. Então, atendendo, né, as pessoas às vezes chegavam no consultório estressadas, nervosas, tinha Uhum. acontecido alguma coisa, ou com o trânsito, ou aborrecidas com alguém, ou com elas mesmas. Eu fazia essa medição e via como estava o campo energético dessa pessoa. Que legal. Então, aplicava alguma técnica, Uhum, algum alinhamento, a técnica que eu fosse trabalhar com ela naquele dia, e ao final eu media novamente. Então, a uhum. gente conseguia comparar o antes e o depois. Sim, sim. Então, como estava a energia daquela pessoa, com os pensamentos e as emoções que ela estava carregando, e depois, num estado onde ela já se acalmou, Calma. já houve um equilíbrio, a gente conseguia ver como aquilo, a energia dela equalizava, Que né? E legal. com Que isso a legal. gente consegue ver, fazendo um acompanhamento mais refinado, a gente consegue ver como é que as doenças se instalam. Porque Sim. você vê a energia de determinados órgãos. E Uhum. aí você é capaz de orientar aquela pessoa no sentido de que ela precisa olhar para as emoções dela, É bem legal. né? Nossa, fantástico. Esse tipo de situação para ser tratado é muito bom, porque ter uma ferramenta assim facilita para você estar podendo ajudar a pessoa a entender melhor os processos dela, né? Porque às vezes a pessoa não, ela tá tão aqui naquela dor, naquela questão,
Porque você falou aí também um pouquinho antes, que eu achei bem legal eu dar uma acrescentada naquela cocriação, que às vezes a gente fica na ilusão, né? E aí não se materializa. E quando a gente entra nessa energia de amor, entra com a energia, com o mental, tudo equilibrado. E a gente fala assim, gente, mas qual é o meu propósito, né? Nessa vida aqui? O que eu vim fazer? O meu sentir, a minha forma de entender seria quando a gente está sintonizado com a gente mesmo e com todas essas energias do amor, a gente está sintonizado com o nosso pensamento, direcionando para o autoconhecimento, essas informações vêm automaticamente para a gente, né, Carol? A gente não tem que se preocupar em falar assim, nossa, mas será que eu não vou ter mesmo aquele carrão que eu queria ou aquele, sabe? Vai vir aquela informação, né? Porque a gente está conectado com as energias e o universo vai trazendo aquelas informações, aquele autoconhecimento, as coisas vão acontecendo como um fluxo de que o que eu fiz ontem complementa de hoje e as coisas vão aparecendo. E é como você está plantando uma ideia, uma informação, e aquilo vai florescendo, vai crescendo na vida da gente, né? A gente não sabe como, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã nem depois, mas eu sei que vai acontecer comigo hoje, porque eu estou fazendo hoje, estou plantando hoje o meu objetivo, o meu planejamento, né, para o meu futuro. Então, eu acredito muito nisso, que às vezes eu penso assim, será que a pessoa pensa que não vai acontecer nada daquilo, ela vai ficar frustrada, sem nada? Eu acredito que não é por esse caminho, é o caminho da gente se encontrar e se achar, né? O que você acha dessa É, minha reflexão? e esse se encontrar, esse se achar, tem muito a ver com o nosso estado de presença. É, Quando eu saio daquele lugar onde eu fico tentando a todo custo ser alguma coisa que eu não sou, é, forçando uma situação para agradar ou para estar incluída num determinado grupo, que aí é a minha mente buscando a aprovação externa, a validação de tudo que eu faço, eu saio do meu estado de presença. é, Né? Que esse estado de presença é que faz com que eu fique alinhada com a minha essência e que eu sim. entenda, né, que talvez aquilo que eu imaginei, que eu gostaria de possuir ou, né, ou de fazer, não seja muito adequado para o meu momento atual. Né? E aí Sim, eu vou entendendo e vou soltando o fluxo da minha vida. sim. Né? E Então, às vezes fala assim, graças a Deus que eu não fiz aquilo. exatamente, porque aí você entende que não era para ser feito, Não era né? perfeito, né? Não é uma questão de sorte, nem uma questão de azar, é uma questão de estar alinhado com aquilo que eu vim fazer aqui, Que dá o né? O que eu quentinho, vim né? fazer nesse planeta? Quais são os aprendizados que eu preciso ter aqui? Que nem sempre vão estar de acordo com aquilo que talvez eu gostaria, né? Talvez eu quisesse ter uma vida mais tranquila, ou quisesse morar num lugar mais legal, ou ter um emprego Sim, mais legal. Isso não quer dizer que você não possa almejar e buscar aquilo que você quer. Não, sim, você sim. pode buscar o que você quer. O que não dá para ficar é na birra. Eu quero porque eu quero, insistindo, Quero. né, de todas as maneiras em você obter algo, e aí você tenta uma vez, não dá certo, você teima, tenta de novo, não dá certo. Esse não dar certo é justamente o universo dizendo, não é para você, Não é por não aí. nesse momento, não é por esse caminho, né? E aí, Legal. como é que a gente consegue, né, fazer esse estado de presença, né? Estar mais alinhados com a gente, fazer com que os nossos pensamentos se alinhem com o nosso sentir, Hum, né? Você pode utilizar no seu dia a dia, né, Maria, a meditação, sim, um relaxamento, a própria respiração. Às vezes a gente está muito agitado, a mente está pensando mil coisas ao mesmo tempo e a gente acaba não conseguindo focar em nada, é, porque a mente é tagarela, ela fica falando o tempo todo, nos distraindo, né? Então, fazer uma respiração profunda
ela te desconecta do externo e te faz olhar para você. É o estado de presença. Então, aquela respiração onde eu inspiro e sinto o ar entrando pelas minhas narinas, e depois eu expiro com calma, isso vai me trazer para o aqui e agora. Vai me tirar do futuro ou vai me tirar do passado, né? Onde a minha mente fica transitando passado e futuro, pensando no passado, no que já foi, ou que eu deveria ter feito, ou que não deveria ter feito. Isso vai me causando depressão. E aquela mente que fica no futuro pensando no e se acontecer tal coisa? E se isso são aquelas preocupações que não terminam nunca, que vão me colocando num estado de ansiedade. A Vanessa está falando, faço todos os dias meditações 6 horas da manhã. Que legal, é um horário bem gostoso, que você já está bem assim, bem calma, bem relaxada, né? Isso é bem gostoso. Eu faço também sempre, depois que eu tomo meu café da manhã, né? Deixo a minha filha na escola, eu faço, a minha meditação, eu me sinto muita vontade de fazer e eu começo agradecendo a todos os meus órgãos, aos meus olhos, ao meu corpo. Eu converso com eles, falo muito obrigado por você funcionar bem. Eu dou muito amor para você, os meus dedinhos, tudo. Eu vou falando, conversando e dando amor, porque todos eles precisam ser amados e acolhidos para que eles funcionem bem, né? Então, assim, esse amor é conosco mesmo, né? E todo dia um pouquinho, até se sentir bem tranquilo, harmonizado. A gente sai assim leve como a pena, né? Depois de uma meditação, né, Carol? É isso mesmo. Isso vai nos ajudando a gente equilibrando, trazendo esse estado de presença para que a gente consiga olhar as situações que acontecem na nossa vida de outra maneira, não de uma forma tão pesada, né? Não de uma forma tão dura. Às vezes até essa própria dureza é com a gente mesmo, né? Então, você vai compreendendo melhor, vai enxergando, você muda as lentes, né? Vai enxergando de outra forma e a sua vida começa a fluir de uma maneira mais tranquila, mais feliz. Você sente esse fluxo, você sente a sua vida acontecer. É isso? Acalma os pensamentos, acalma as emoções, tudo vai ficando mais leve, você vai se sentindo mais solta e mais tranquila, né? Segura de si. Isso é o mais importante, né? A gente está atentando a isso, né? É isso, né, Carol? Acho que a gente falou É isso, Maria. mais Falamos um pouquinho do tempo, bastante. né? Né? Então, a gente vai encerrando, agradecendo aos amigos que participaram, que estiveram aqui presentes, prestigiando a nossa live, o nosso bate-papo gostoso, falando sobre os pensamentos e as emoções. E semana que vem a gente está de volta com um novo tema. Se Deus quiser. O Carol, agradeço você também. Maravilhoso os seus comentários hoje. Amei, aprendi muita coisa também. Obrigada, Vanessa, querida, por participar, escrever a sua opinião. A todos aqueles que entraram, ficaram um pouquinho, e outros que permaneceram, e as pessoas que vão ver essa live posteriormente. Todos que quiserem falar mais desse assunto, façam um comentário do que achou, se gostou. Se tem algum tema que interessa, que a gente pode trazer, né, Carol, para falar também, pode colocar. Às vezes é uma questão da pessoa, que a pessoa gostaria de entender um pouco mais, né? E estamos aí para trazer as informações. E quem precisar de mais informação, vai lá no Instagram da Carol. Tem muita coisa muito, 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 muito legal lá. Visite o meu também e qualquer coisa, precisar de algum tratamento, entre em contato conosco na bio, tá? A Carol, super poderosa terapeuta, entra no meu também, estamos aqui à disposição, tá bom? Eu agradeço imensamente e um beijo para todos e um bom final de semana. Obrigada, Maria, pela companhia. A Maria também é uma terapeuta maravilhosa, viu, gente? Vai lá no Instagram dela também. Não é só a Carol que é terapeuta, a Maria também. Obrigada pela companhia, Maria. Obrigada, pessoal. Um beijo para todos. Ótimo final de semana.
Obrigada, Carol. Até a próxima. Beijinho, Tchau, bom final de até. semana. Tchau.